Doutor, vamos começar aí com essa nomeação do ministro, né, o médico cardiologista Marcelo Queiroga, que ele meio que atualizou aí o discurso do Bolsonaro, falando sobre o uso de máscaras, que seria agora obrigatório, incentivando inclusive, falou que a vacina agora é prioridade. Será que essa estratégia vai dar certo? O presidente vai acatar essa posição do ministro ou não? Olha, questão de sobrevivência, Marvio Alves, do governo Bolsonaro. Ou seja, o que tinha de fazer de errado, eles já fizeram durante a pandemia inteira. Né? Oba, então não erra mais. Então, acho que é o seguinte, então, seria a bala de prata, né? Tem a de ouro ainda. Isso, tem a de ouro, talvez é a de prata. diamante. Mas acho que a bala de prata, o povo está farto de tanto discurso desconectado com a ciência e tudo mais. Nem tanto, nem tão pouco. Então, o ministro é o presidente da maior sociedade sociedade médica do Brasil, e a segunda do mundo todo, né? Perdendo apenas uma americana. Então, é um camarada de respeito, ou seja, ele lidera 16 mil cardiologistas nessa hora. Praticamente todos estão onde, esses 16 mil cardiologistas? Praticamente todos os cardiologistas estão nas UTIs, né? Ou seja, nós estamos com muita dificuldade. Os profissionais de saúde, Marvio Alves, não têm paz. Os profissionais de saúde foram os mais infectados. Os profissionais de saúde não conseguem um mês de férias ou 15 dias. A única vez que um profissional de saúde tem férias é na hora que o profissional adoece e assim por diante. De todas as categorias, foi exatamente essa categoria que foi mais sacrificada. Só para você ter uma ideia, acabou de ser tabulada uma grande pesquisa agora, onde foi monitorizado todos os pacientes que tiveram Covid, que foram suspeitos ou que fizeram exames para Covid-19 na cidade praieira, cidade maravilhosa de Maragogi. A Universidade UFAL, que é a Universidade de Alagoas, com as Universidades de São Paulo e mais 3, a Fundação Getúlio Vargas, ou seja, 5 grandes faculdades e universidades do país, patrocinaram um dos mais importantes trabalhos, que é monitorizar toda uma população de uma cidade turística, onde há um turnover, onde há uma troca, onde as pessoas entram e saem muito grande. E desde março de 2020 até a data atual, essas pessoas foram monitorizadas e o que se viu aqui foi uma coisa bastante importante. Veja, o prefeito da cidade não é médico, não é cientista e, obviamente, age de acordo com o que o gado faz, ou seja, efeito boiada. As pessoas vão, as pessoas, de maneira geral, as autoridades, os sanitaristas, os epidemiologistas, pagos pelas grandes redes, por exemplo, para dizer uma série de coisas. A primeira coisa que ele fez lá foi simplesmente proibir a feira livre. Quando a pesquisa saiu, mostrou que as pessoas que se infectaram, a grande maioria, eu diria até a infinita maioria, mais de 70%, foi onde? Nos serviços de saúde, prefeito. Nos postos de saúde do PSF, no hospital municipal, nas clínicas privadas e na rede pública. A grande maioria das pessoas se infectaram lá. Tanto os profissionais quanto os usuários. 5.400 pessoas foram rastreadas, a maioria. Depois, o segundo colocado foram nos mercados públicos, também do município. Então, a única coisa que o senhor não deveria ter fechado, se ouvisse a ciência e tudo mais, era a feira livre. Por quê? Nós não temos de nos basear em ciência, doutor, não em achismo. Então, mostrou que o vírus circula e não vai deixar de circular nunca, mas, obviamente, por isso, Marvio Alves, que a pressa do governo de fornecer vacina para 12 milhões de pessoas que trabalham na área de saúde, seja público, seja privado. Vou dar só uma informação. O governo do estado já fez, os seus profissionais, os municípios também, de grande parte já fizeram, mas faltaram alguns estagiários. São milhares de pessoas que fazem medicina, Marvio Alves. E esses meninos que muitas vezes ficam na UTI como residente, ou muitas vezes ficam na UTI, por exemplo, como doutorandos, alguns não receberam. E claro que vão pegar, porque a chance de você pegar no hospital é muito alta. Quantos pacientes eu mandei para cirurgia cardíaca ou por ter doenças renais que voltaram com Covid-19? Então, na verdade, nós devíamos trabalhar a epidemiologia, a vigilância sanitária dentro dos hospitais, postos de saúde, que é o grande foco de disseminação da doença aí. Obviamente,
essa cidade de Maragogi é uma pequena cidade, ela não se viria, ela não tem metrô, você diria, ela não tem metrô. A Maragogi nem BRT. Nem BRT. Então, na verdade, esse exemplo serve para pequenas cidades do Nordeste, do Brasil, assim por diante. Que eu diria, das 5.400 cidades, pelo menos umas 4 a 5 mil estaria, né, nesse perfil demográfico da cidade de Maragogi. Agora, claro, que quando você entra em Recife, área metropolitana das grandes cidades e tudo mais, você tem um fator diferente, que é um fator aglomerador natural, que seria os ônibus, os BRTs da vida e, obviamente, os metrôs. A cidade de São Paulo transporta, em média por dia, 8 milhões de trabalhadores. 8 milhões de trabalhadores. Todos não são juntos, gente. Olha, a gente prega como médico que você fique numa distância. Eu estou numa distância de Marvel Alves aqui, bastante grande, 2 metros. Mesmo assim, eu estou vacinado. Entendeu? 2 metros aqui, de um para o outro. Num estúdio amplo, entendeu? Bastante amplo aqui. O outro radialista está aqui a quase 10 metros de mim e assim por diante. Então, nós estamos distanciando um do outro. É o que se impede. Resultado. No metrô não dá para você fazer. Se você pedir 1 centímetro, não dá, porque o rosto geralmente fica colado no outro. É uma sardinha, gente. Então, claro que, diferentemente de Como Maragogi... Como dizem os ingleses, né? Tique-tique. Fica tique-tique. Bochecha com bochecha. Bochecha com bochecha. Então, nesse caso, fica difícil. Então, você não aglomerar nas áreas metropolitanas. Então, um fator fundamental é isso aí. Então, você veja, nós temos 20% da população que tem carteira assinada. Daria quanto? Aí 50 milhões de pessoas. Ora, essas pessoas, elas vão se aglomerar nos metrôs da vida, nos BRTs, e voltam para casa para beijar seus filhos, suas mulheres, beijar seus netos, beijar suas mães e seus pais. E essas pessoas estão sendo vítimas. Você veja o ritmo da vacinação. Nós estamos vacinando já, tem cidade que já está em 63 anos de idade, e a mortalidade só aumenta. Provando o quê? Que eu estou deixando de adoecer nas faixas de 100 anos abaixo, até 70 anos, e estou jogando a doença para os jovens. Ou seja, quando eu falo jovem, assim, 50, 60, 55 anos de idade e assim por diante. Então, nesse caso, o Marvio Alves, o ministro, ele tem que, digamos assim, ele tem que colocar a verdade, colocar a ciência a serviço do Ministério da Saúde. Uma das coisas importantes era abrir uma discussão nacional. Por que os empresários não podem pagar do seu bolso, mesmo que seja um preço maior? Isso é o que defende o Paulo Guedes, né? Que seria adquirir a vacina para os empregados, né? E das empresas, pagando para... Por exemplo, você tem um plantel aí na sua empresa, aí no seu CAT, né? Umas 15, 20, 30 pessoas que são fundamentais no desenvolvimento da empresa, executivos, etc., que precisa fazer reunião, né? Precisa estar perto e tal. E podem pagar. Por que não pagar? Olha só, em janeiro, por isso que esse Congresso Nacional, de Câmara e Senado, ele é tratado pelo Supremo Tribunal como se fosse uma meleca, uma barata. Porque o barata a gente passa o pé assim, esmaga, né? Feito uma meleca, né? Ou seja, o Supremo não dá nenhuma bola para político, né? Ou seja, legisla, faz tudo que atropela de uma maneira geral. Por quê? Porque a Câmara e o Senado não se dão o seu valor. Gente, em janeiro, eles aprovaram uma lei, entendeu? Que dizia o seguinte, que o serviço público ele deverá ser só responsável. Um país quebrado. Um país onde o ministro, por exemplo, das Relações Exteriores, briga com um dos maiores fabricantes de insumos básicos de vacina, que é a China, o Ernesto Araújo. Poxa vida, que não tem interlocução internacional por conta desse ministro. Você acha que você vai conseguir vacina? Agora os empresários vão. Por quê? A Vale do Rio Doce, a JBF, que tem 140 mil funcionários nos Estados Unidos, que tem milhares no mundo todo, ela vai conseguir isso aí, porque ela trabalha diretamente com os governos. Então, sem falso moralismo ou ética enviesada, a União Federal ficaria responsável por todos os vacinados de acordo com a faixa etária. Isso é democracia. E as empresas fariam o quê? Do seu bolso, pagando 2, 3 vezes mais, como o governo de Israel fez. O governo de Israel já vacinou 107%. Isso quer dizer que vacinou 7% a mais do que a população. Teve gente que usou o quê? 3 vacinas, porque já tem 107%. Mas o que é que ela fez? Ela comprou, lá o parlamento liberou o primeiro-ministro
para comprar por qualquer preço, para passar na frente de todo mundo. 9 milhões de pessoas, tamanho de Pernambuco. Resultado, já pode voltar, todo o povo israelense já pode voltar a trabalhar, a fabricar caças, aviões, alta tecnologia e ganhar dinheiro no mundo porque os outros estão parados e assim por diante. Por que é que os empresários brasileiros não podem comprar? Por exemplo, se eu fosse comprar para todos os meus funcionários, meus colaboradores, eu ia gastar quanto? R$ 1.500, que uma vacina custa um pelo outro, aí é R$ 50. Uhum. R$ 50. Eu tive que eu pagar R$ 100, eu pagaria R$ 2.000. R$ 2.000. R$ 2.000 não é uma pessoa que fica no INSS por mês, compara. Ou seja, quem quiser faz, quem não quiser iria para a fila do SUS. Segunda coisa, estão 44 milhões de pessoas que têm plano de saúde. Por que o plano de saúde não pode ser obrigado também a fornecer para seus usuários, já que cobra uma fortuna? Uma pessoa, por exemplo, da minha idade, por exemplo, mais de 60 anos de idade, paga R$ 5.000 de um plano de saúde. Por que o plano não deve ser obrigado também a fazer? Agora, obrigar todo o sistema de saúde a fazer é que é lastimável. Por quê? Você está muito lento na vacinação, nós estamos aí com 18 milhões de pessoas vacinadas, precisamos vacinar, 77 milhões são os grupos de risco, mas estamos jogando a pandemia para onde? Para os jovens, para os que produzem a riqueza na nação. E nesse caso aí, gente, as empresas dariam uma grande colaboração. Você imagina um comércio Palmares, tem 6 mil empregados, 6 mil pessoas seriam. Então, quando volta um comerciário para casa, muitas vezes ele volta infectado e vai infectar a sua família, principalmente os idosos e assim por diante. Foi o que fez em Israel. Israel viu isso aqui. O que é que ele fez? Ele fez exatamente isso aí. Ele vacinava os idosos e vacinava os mais jovens, porque senão ele deslocou a pandemia para idades mais produtivas e assim por diante. Então, infelizmente, com um congresso desse, duas grandes empresas, né, a Avan e uma grande outra empresa, aí já ofereceram comprar 10 milhões. Você pergunta, mas não tem no mercado internacional vacina? Tem! Não tem para o Brasil, que não tem interlocução com um cara chamado Ernesto Araújo, que briga com todo mundo, um chanceler que não chancela nada. Não chancela nada, não faz relações internacionais, mas tem. Ou seja, uma empresa pode ir para o mercado internacional, comprar as vacinas que estão homologadas aqui, pagar o dobro, pagar o triplo. A lei da oferta e da procura. Não, a lei da oferta e da procura, gente, o que foi feito em Israel. Como são 6 produtores do mundo, Brasil é um deles, os países que produzem vacina estão retendo as suas vacinas. Estados Unidos já tem vacina suficiente para vacinar 3, 4 vezes a sua população, Canadá 3, 4 vezes a sua população. Então, quem tem dinheiro, compra a peso de ouro. A vacina é vendida em torno de $10, aí, mais ou menos R$ 55 no mercado internacional. Mas você pode comprar 20, entendeu? O serviço público não pode fazer isso, por quê? Porque o serviço público tem a lei de licitação, tem uma série de amarras que você tem que você não teria. Segunda coisa, se eu comprei a Coronavac, ao Butantan, por $10, eu não posso comprar a Sputnik 5 da Rússia por $20. O serviço público não permite, mas a empresa permite. Então deixem, ou seja, os empresários fazerem a sua parte. Mas aí o STF que não der, né? Não deixa, né? Não permite. Né? Ou seja, o STF ele tem que compreender, você tem que médicos com argumentos, entendeu? E assim por mostrando o que aconteceu em outros países, para que essa pessoa, não é possível que essas pessoas, além, digamos assim, agirem contra a Constituição, aí vão também agir contra a vida das pessoas e assim por diante. Bom, então, nesse caso, o Paulo Guedes está certo. Está certo. Agora, o problema do dilema nosso é o seguinte, tudo que acontece no país é uma polêmica. Ou seja, eu abri o jornal hoje, por exemplo, jornal virtual, obviamente, aí diz assim, grande polêmica aí, porque foi colocado na internet que o Brasil, e na sexta-feira que passou, vacinou 822 mil pessoas. Aí resultava, polêmica terrível. Aí quando eu fui ver o seguinte, a vacina que o Brasil fez, foi exatamente 822 mil, somava a primeira dose e a segunda dose. Nós deveríamos o quê? Em vez de polemizar com qualquer coisa, esquerda, direita, centro, essa gente quando está nos extremos é igual, gente. Se você pega um bolsonarista empedernido, ele é exatamente igual ao outro, não tem diferença nenhuma. Exatamente. Ou seja, não tem diferença nenhuma. Ou seja, a briga é por conta do espaço político para a eleição de 2022. E nós precisamos salvar vidas, gente. Ou seja, se nós, de janeiro, tivesse colocado uma lei dizendo assim, olha, vocês têm que começar a vacinar com o dinheiro das empresas, sem dedução fiscal, gente. Sem dedução fiscal. Porque senão não seria doação. Sem nenhuma dedução fiscal. O que é que aconteceria?
nós compraríamos essas vacinas, um pool de pessoas no mercado internacional, faríamos já de acordo com a cronologia, o servidor mais velho até o servidor mais novo. E com isso aí você já reduziria o quê? Que a pandemia se deslocasse para crianças, mulheres grávidas, adultos que estão nas empresas e assim por diante. Veja, se você pegar o jornal, dá uma olhadinha aí, fábrica do Paraná, um grande frigorífico do Paraná, que tinha mais de 3 mil funcionários. Aí houve uma microepidemia de 10 pessoas. A fábrica parou. 10 pessoas ali, a fábrica parou. São 3.200 funcionários que param. Aí muitas vezes você bota esses caras no INSS, quem paga é a nação federal, é a União Federal, são seus impostos assim por diante. Ou seja, se essa fábrica tivesse colocado de acordo com a cronologia, com a idade, os funcionários mais velhos até os mais novos, isso não teria acontecido, o Brasil estava produzindo e assim por diante. Então eu espero que os políticos, os juristas, entendeu? Que só fazem política de péssima qualidade, entendeu? Deixa para fazer política daqui a algum tempo, 2022, vocês togados, juiz togado ou ministros, deixem as togas e vão disputar o mandato eletivo, mas não fiquem fazendo política infernizando a vida do brasileiro e assim por diante. E na internet é o grande campo. As pessoas lá estão ali longe, sem cara, cheio de fake. O que é que elas fazem? Qualquer coisa que você aconteça, por exemplo, essa minha fala, por exemplo, quando cai na internet, é uma esculhambação completa. Porque as pessoas agem como animais. Uhum. Ou seja, tem uns de um lado, outros de outro lado, numa síntese, entendeu? O que nós queremos é que o Brasil saia dessa, que o Brasil se recupere e que a próxima geração não continue pagando as contas que vão ser apresentadas pela minha geração para que você pague no futuro. Eu vou fazer aqui a pergunta da Valquíria Régia. Olha, mandando um bom dia aqui para mim, para o senhor, e ela quer saber quais os riscos que os idosos, né, em pessoas com deve ser morbidades. Comorbidades, né? Isso. Mesmo depois de tomar a vacina, 2 doses da vacina, tem risco ainda? Olha, depois a curva de anticorpos demora mais ou menos 21 dias, 3 semanas. Então, o risco é mínimo. Veja que as vacinas, elas não são panaceias, ou seja, elas não têm 100% de eficácia. O que as vacinas fazem é o seguinte, elas imunizam as pessoas e quando as pessoas não têm a doença, pegam um vírus mutante, uma cepa como essa P1 do Amazonas, ou a cepa sul-africana, ou uma cepa, por exemplo, americana, por exemplo, uma cepa inglesa, desculpe, as pessoas vão ter uma doença mais simples. Tanto é que nas pesquisas mostraram que a Coronavac, no caso, que ela imunizou 50% das pessoas. E as pessoas que tiveram a doença, geralmente pessoas de altíssimo risco, eram médicos, enfermeiros, serventes de hospitais, nenhum deles precisou de oxigênio suplementar, ou seja, de uma unidade de UTI, e nenhum foi entubado. Então, veja, o risco existe, continua existindo. Por isso que você tem que manter o distanciamento social, o uso de álcool gel quando toca em superfícies suspeitas e assim por diante, e o uso compulsivo de máscara. Ou seja, a pandemia não vai acabar por conta da vacinação. Você vai reduzir, como aconteceu nos Estados Unidos, de 5 mil mortes para 970, entendeu? A Inglaterra tinha quase 1.400 mortes, um país de 63 mil habitantes. Hoje tem uma quantidade de morte muito inferior, ou seja, porque já vacinou grande parte da população inglesa, entendeu? E assim por diante. Então, nesse caso, minha querida, o risco continua. É claro que o risco de morte praticamente você zera, ou seja, o risco de morrer é infinitesimal, é muito pequeno. Agora, o risco de ter novas variantes e uma doença leve ainda existe bastante. Bom, vamos lá. A pergunta também aqui. Com o anúncio do governador Dória, lá de São Paulo, finalmente teremos a primeira vacina desenvolvida e produzida no Brasil, a Butantanvac. E aí, a gente já pode comemorar? Infelizmente, nós não podemos comemorar. Mas por que não? É mais um fake news da política, né? Ou seja, na verdade, o Butantan, que é um dos maiores institutos, acabou de fazer 100 anos, de saúde pública e de fábrica de imunobiológico de todo o mundo, ele fez uma parceria com o Hospital Monte Sinai, que desenvolveu já 2 anos atrás uma fabricação de vacina usando um vírus chamado vírus de Newcastle. E esse vírus, ele serve esse tipo de tecnologia para fazer a mesma coisa com o coronavírus. Então, na verdade, o hospital licenciou, porque é um hospital, ele não tinha condições de fazer no mundo todo, como acontece com o Butantan, que é um grande
E também o seguinte, nós temos um celeiro de pessoas que eu posso tratar. Então, ele autorizou, ele fez um contrato com o Butantan para, usando a tecnologia do Monte Sinai, lá de Nova York, fazer essas vacinas do Butantan aqui em São Paulo. Então, a vacina não é brasileira, ou seja, a tecnologia é americana. Nós vamos apenas fazer feito a Coronavac aqui e mais nada. E vamos produzir os insumos aqui. Então, o governador, na ânsia de aparecer como salvador da pátria, como candidato em 2022, criou mais esse fake news. 24 horas depois, foi desmentido pelo próprio Hospital Monte Sinai dos Estados Unidos, da cidade de Nova York, e se retratou dizendo que, na verdade, nós vamos desenvolver a vacina aqui do mesmo jeito que a Coronavac, a de AstraZeneca, da Oxford, nós usamos. Ou seja, mas a tecnologia de uma é chinesa, a outra tecnologia é inglesa e assim por diante. Então, nesse caso, nossa vacina brasileira ainda não está com total tecnologia. Agora, nós temos condições de fazer? Temos, É igual sim. o carro, né? A gente monta aqui, né? A gente monta aqui, mas ou seja, faz o retrovisor e tudo mais, mas o resto vem tudo De fora. Grande parte vem de fora. Vamos seguindo aqui. Olha, e como está a pandemia nesse momento, doutor Dilson? Qual é o ritmo que a gente pode comparar do Brasil com o resto do mundo? Olha, o ritmo da pandemia, obviamente, o Brasil ainda vai ter, nesse mês aqui, mesmo com essa vacinação em massa, já estamos com quase 18 milhões, o Ministério deve entregar mais 10 milhões, ou seja, no mês de abril nós vamos investir bastante no mês de abril. O grande problema é saber a velocidade, porque, veja, nós temos bastante capilaridades, quer dizer o seguinte, nós temos muitas equipes de saúde da família que estão preparadas para fazer isso aí. Então, nesse caso aqui, Mávio Alves, o que é que nós pretendemos fazer nisso aí? É acelerar, ou seja, é acelerar o máximo que pudermos a vacinação. Porque, veja só, nós temos no Brasil mais de 42 mil equipes de saúde da família, médico, enfermeira, técnico de enfermagem, a pessoa que faz do PNI e assim por diante. Então, se você fizer uma continha rápida, 24 dias por mês, dá para você fazer, sem esforço muito brutal, dá para você fazer 40 milhões de vacinas, o que seria mais ou menos 40 vacinas por cada vacinador. Eu me vacinei. A vacinadora, que por sinal muito hábil, ela, entre fazer o cartão, por exemplo, que é um burocrata que faz, e a vacinação, demorou 1 minuto. Ou seja, num ritmo desse dá para fazer 200. E se você estressar o sistema de saúde, estressar no bom sentido, ou seja, estimulá-lo, colocar sábado, domingo, feriado, 12 horas por dia, plantão noturno, dá para a gente fazer até 60 milhões de vacinas. Ora, se nós temos condições de fazer 40 milhões com as equipes que temos, agora você imagina se numa fábrica eu contratasse um auxiliar de enfermagem, um supervisor da área do PNI, para fazer essas vacinas numa fábrica com 3 mil pessoas. Garanto a vocês que com 2 dias nós faríamos com 4, 5 vacinadores. Porque enquanto um burocrata ia usando o Conecta SUS, que é o software do Ministério da Saúde, onde você localiza o nome da pessoa, o cartão SUS, onde ela é e tudo mais, a idade, a faixa etária, e imprimiria o cartão. Se nós brasileiros fizermos um pacto nacional entre população e todo o sistema de governo, seja público, seja privado, seja municipal, estadual e federal, e o judiciário não atrapalhar, daria para em 2 meses a gente fazer mais de 100 milhões. Diga a você, e minhas previsões são todas, nós somos, no momento, o 5º país que mais vacina, o 5º, tá vendo? Claro que nós não vamos passar os Estados Unidos, que tem todas as fábricas lá. Ele também tem uma população de 320 milhões, que é 100 milhões mais do que a nossa. Não vamos ultrapassar a China, que vacinou pouco, mas tem as fábricas todas lá. Não vamos ultrapassar a Índia, que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Aí tem a Indonésia e assim por diante. Mas em um mês, nós vamos ultrapassar praticamente em 45 dias, vamos ultrapassar a Inglaterra, vamos ultrapassar a Itália, Israel, já passamos. Já foi 9 milhões, nós já estamos em 18. Nós vamos ser o 4º país em 30 a 45 dias a mais vacinar no mundo todo, tá certo? No mundo todo. Agora, para isso é preciso uma série de estímulos. E o estímulo que eu proponho é que, por exemplo, toda vez que o Ministério quer estimular as equipes de odontologia a fazer mais procedimentos, ele dá um incentivo àquela equipe, tá certo? PEMAC. Toda vez que quer fazer mais vacinação, dá um incentivo através do PAB.
Eu proponho ao ministro da Saúde, ao Ministério da Saúde, que joga tanto dinheiro fora, comprando cloroquina, essas porcarias e mais nada, que faça o quê? Que dê um mísero real para cada sistema de saúde que vacina. Ou seja, um mísero real por vacina para cada sistema. Então, Palmares teria uma população de 72 mil pessoas. Vamos colocar que Palmares fizesse 50 mil vacinas. Não vai fazer todo mundo, crianças, extremos, mas vamos colocar 50 mil. Aí receberia 50 mil reais a mais para ser rateado. Seria rateado para os funcionários É nada no Ministério da Saúde. Não. Ou seja, se você fizer isso, vamos colocar que o Brasil precisasse fazer, nesses 3 meses, 100 milhões de vacina, entendeu? 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. No orçamento do Estado, isso não conta absolutamente nada. É uma emendazinha parlamentar para fazer ponte que não existe, em estrada que não existe, em rio que não existe, e assim por diante. Então, propõe ao Ministério da Saúde que faça o quê? Acrescente no PAB de cada município R$ 1 por cada pessoa que vacinou. O sistema de saúde está altamente estressado, onde morre mais gente, onde mais infecta e onde mais transmite. Então, precisa de estímulo, gente. As pessoas há 2 anos não tiram férias, entendeu? Assim por diante. E estão morrendo no serviço. E ninguém nunca pediu benesse para a saúde. Nós não pedimos. Olha, se você é o que tem mais riscos de transmitir e de morrer, nós podíamos dizer, não, nós não vamos trabalhar porque o risco é grande. Gente, soldado, quando vai escalado para uma guerra para defender causas, bandeiras, ele não pode escolher que campo minado ele vai lutar. Ele luta em qualquer parte. E nós da saúde fazemos isso o tempo todo. Então, somos da União Federal dos Municípios que menos recebemos. Então, estimular auxiliar de enfermagem, pessoa do PNI, ou seja, estimular o pessoal que trabalha nos municípios, que são os grandes guerreiros dessa batalha. Porque o Estado dá insumos, mas o Estado não vacina, o Estado não tem vacinador. Quem tem vacinador, gente, são os 42 mil vacinadores que nós temos na Estratégia de Saúde da Família, no famoso PSF. Então, pode escrever aqui que 45 dias nós seremos o 4º país do mundo, mas ainda é pouco. Se nós estressarmos no bom sentido, se nós incentivarmos no bom sentido, nós vamos bater todos os recordes aqui. Agora, o governo federal, calar a boca. Quem tem que falar é o seu ministro. O presidente deve fazer a política dele, a política rasteira. E nós, profissionais de saúde, devemos trabalhar em prol da população. Bom dia, Mávio. Queria saber qual resultado devemos levar em consideração. O positivo realizado no dedo ou do nariz? É o Cícero aí da senhora Casa que está fazendo a pergunta. Olha só, vamos separar as coisas. O do dedo é o seguinte, o do dedo ele vai mostrar anticorpos. Ele vai mostrar, por exemplo, que você teve a doença, que é o IgM. E o do nariz vai dizer se você tem no momento, é a fase da doença. Então, por exemplo, depois de 14 dias, o do nariz vai desaparecer. E o do dedinho vai dar positivo, porque eu vou ter anticorpos, eu vou ter um anticorpo que vai me defender da doença. Então, os exames servem para estadiamentos diferentes da doença. E é por isso que um pode dar negativo, outro positivo, estão rigorosamente corretos. Mas como está o caso aí do menino Henri Borel, que foi assassinado no Rio de Janeiro? A gente tem novidade desse caso? Olha, as novidades, as peças vão se encaixando, tá certo? Obviamente, eu já fiz aqui, inclusive, a teatralização de como a criança deve ter morrido, né? Então, eu deixei bem claro que uma criança de 4 anos, se ela é socada, se ela é estapeada, ela não vai morrer. Os órgãos internos não vão explodir. Para que você faça isso numa criança em curto espaço de tempo e para que a mãe ou o pai que esteja no quarto ao lado não veja, a única maneira é você fazer o quê? Comprimi-la contra uma superfície dura, ou seja, comprimi-la contra o chão. Então, é isso que se faz. Por isso, gente, que as regras do MMA, aquela lutazinha que os brasileiros tanto gostam, de Anderson Silva, ela não permite que um lutador, ao cair, por exemplo, você segure na cabeça dele e soque contra sua cabeça. Ela não permite, porque isso vai destruir o cérebro do lutador. Porque na hora que você recebe um golpe, que pode chegar até 300 quilos, o que é que acontece? A reação que você tem é se projetar para trás, reduzindo a força que você recebe daquele golpe. Então, um golpe que fixo seria 300 quilos, ele é reduzido bastante. Mas se você pega, o lutador cai e você dá um murro desse aí, um murro de marreta desse, como, por exemplo, essa semana recebeu um russo lá no MMA,
O murro dele é mais de 500 quilos, cara. Ou seja, ele deu no queixo Deus do cara meu e o cara, o Miozik, foi em coma, ou seja, caiu na UPA, desligado. Então, quando ele caiu, o juiz se interpôs entre ele, porque se ele desse um murro daquilo ali com a cabeça, essa parte occipital aqui, ele destruiria, ele mataria, ele quebraria os ossos do camarada. Então, se no MMA, que são homens fortíssimos, que vivem daquilo, isso não pode acontecer na vida também. Então, eu já disse mais ou menos que o que devia ter acontecido. Bom, as pedras que estão faltando é o quê? Veja, quem estava no cenário da morte era o padrasto e a mãe. Aí a polícia vai começar o quê? Vem a parte técnica, que não saiu ainda, né? Ou seja, ver se tem sangue em outros locais, com luminol, uma série de coisas, a posição que ele caiu, porque ele tinha lesão lateral aqui na região, na região posterior, na região lateral, ou seja, certamente a criança caiu no chão, ele tinha esmagamento do fígado e contusão do rim direito e assim por diante, ou seja, a perícia vai recompor isso aí, tá certo? Mas aí você vai ver o perfil das pessoas, a motivação. Aí, por exemplo, já apareceu uma do vereador Dr. Jairinho, que é médico, dizendo que ele agrediu em 2014, né? Há 7 anos atrás, ele agrediu a filha e a própria mulher. Aí já também apareceu a ex-companheira dele recentemente, ou seja, mostrando uma personalidade um pouco diferente. Nós não vamos dizer que foi ele aqui, viu? Mas veja, o cenário está complicado para ele ou a mãe. A mãe é uma mulher frágil, não teria motivação para fazer isso aí. Então, todo crime tem que ter um motivo. Em quase 100% dos casos, o criminoso e a vítima se conhecem. Então, é muito difícil alguém chegar aqui matando alguém. Algum psicopata você pode ter, o cara vai matar por matar. Matar para ver a queda, como eles chamam, matar para ver a dor. Mas isso é uma minoria. Entre os 64 mil assassinatos do Brasil, é quase nenhum. A maioria dos assassinatos acontece com a relação direta entre a vítima e o assassino. Ou seja, tem que ter uma relação direta, passional, pecuniária, patrimonial e assim por diante. Então, qual é a relação que a gente imagina ali? Tem que ter um sentimento antagônico, tem que ter um sentimento destruidor, que transforma um homem num animal, ou a mulher num animal. Que sentimento é esse? É o ciúme, que é a antítese do amor, é a destruição do amor. O ciúme pode transformar um vigário, que é um padre, um pastor ou um médico, num animal irracional. Está provado isso aí. Ou seja, o que falta aí é a motivação aqui. Veja, aí o que eu digo é, você vai ver, a polícia pegou o celular do marido, do ex-marido, o engenheiro, pegou da família dele toda, pegou da mulher, pegou do doutor Jairinho, todo mundo, para ver o quê? Se havia alguma conexão entre eles. E eu já adianto que há. Veja, você se separa de uma pessoa, claro, você pode separar, tudo bem, tem pessoas que são altruístas e tudo, mas as separações geralmente são traumáticas. Ou seja, até o apelido entre companheiros, né, no dia a dia, né, como dizia o coronel Ludogero, nas horas de camaradagens, entendeu? Minha nega, meu nego, são coisas que são da alcova, do quarto. A ex-esposa continuar falando com o ex-marido, lê para lá e lê para cá, lê para lá e lê para cá. Ou seja, os apelidos, a insistência de mostrar a criança como estava, etc e tal, a procura de um psicólogo já agora, ou seja, estava 3 meses, uma psicóloga estava vendo essa criança desde o mês de fevereiro e tudo mais. Então mostra esse caldo que pode ter visto. Então, o que é que eu posso imaginar? Quando grande parte das separações acontece o quê, Marvio Alves? Acontece nas redes sociais. O cara abre o WhatsApp e vê a mulher lá recebendo nudes do marido do amante e vice-versa. O cara vai ver lá as curtidas que a mulher faz, só faz curtida de caba macho, fortão, ou vem mulher casada, bicho, chamando o cara de gostoso. Então, resultado. Então, grande parte das separações vão acontecer por conta das redes sociais. Então, digamos que de bobeira, não tinha uma senha, ou o cara copiou a senha, ou duplicou ali, botou lá o dedão dela, a pessoa dormindo lá e abriu. Aí viu lá, por exemplo, aquele lê pra cá, lê pra lá, ou seja, as intimidades do casal. Poxa vida, eu tô aqui, a minha mulher tá teclando pro ex-marido dela, o que é que há, o que é que houve? Então, eu acho que talvez falta ainda a motivação. Não existe motivação no crime, tá certo? Mas a motivação para cometer-se uma barbárie dessa. Eu acho que o único sentimento que é animal, que destrói pessoas, que faz mudar a pessoa, é o ciúmes. E se for caracterizado,
eu assino embaixo que o crime foi um crime passional, ou seja, ele queria destruir o pai, vingou-se do filho. E, geralmente, isso é muito comum. O cara quer destruir o pretenso, a pessoa que pode tirar o objeto do seu amor e termina destruindo a coisa que ele mais gosta. Que a máfia fazia muito isso, viu? Em vez de matar quando você fugia, ele matava os filhos, matava a mãe, o pai e assim por diante. Ou seja, acho que no máximo em 15 dias a perícia vai sair e esse crime vai ser esclarecido. Pergunta que chegou aqui: se comprovadamente teve a doença do Covid, deve aguardar quanto tempo para tomar a vacina ou não precisa mais tomar? Não precisa tomar, você vai ficar imunizado em média 8 meses. Mas é importante você tomar, porque você vai estimular a sua anticorpogênese. Em geral, se você não tem mais a doença, você não tem mais a doença aguda, você já formou anticorpos, logo depois que você sair dessa fase, 21 dias, 30 dias, você pode tomar as doses das suas vacinas. Se for essas que são fabricadas no Brasil, 2 vezes, mas a Janssen já fabrica uma vez, a Moderna fabrica dose única, a Sputnik fabrica dose única. Imaginamos que em 1, 2 meses, quando a saída do Ernesto Araújo, que é nosso chanceler, que não chancela, esses países vão melhorar bastante essa parte diplomática e nós vamos desobstruir os canais diplomáticos.